Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui no pátio de um santuário construído aqui nos estúdios da Novo Tempo, nessa nova temporada do programa, aprendendo a respeito da verdade ou das verdades acerca do santuário. E para esse momento especial, convidamos 10 amigos que aqui estão de vários estados do Brasil, ao longo desses dias, participando dessas gravações, buscando compreender melhor a vontade de Deus para a nossa vida. Temos visto até aqui vários temas alusivos ao santuário. Hoje, chegamos ao nosso quarto tema e vamos estudar a respeito das festas da primavera. O povo de Israel celebrava por ano 7 festas. Hoje vamos estudar as 4 festas da primavera. E semana que vem estudaremos as 3 festas do outono. E você vai entender como que estas festas apontavam para Jesus Cristo. Eu quero aproveitar e oferecer para você um DVD de um material que nós gravamos lá em Israel. É o DVD Santuário, O Caminho de Deus. Esse DVD foi gravado em Israel com os mesmos temas que estamos estudando aqui no programa Bíblia Fácil. E você pode solicitá-lo agora. É um presente da Novo Tempo para você. Você pode ligar em horário comercial para Novo Tempo, o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode mandar um WhatsApp aqui para a Escola Bíblica da Novo Tempo. O nosso número é 12 9 8100 1615. Ou você pode entrar no site do Bíblia Fácil, que é novotempo.com/Bíblia Fácil, e solicitar esse DVD fazendo um cadastro online, tá bem? Nós vamos mandar para a sua casa através dos correios, num prazo de 20 dias a 30, dependendo da região do Brasil. Ele chega para você e você não paga nada por isso. É um presente da Novo Tempo. Você já tem esse DVD aqui? Ainda não? Querem? Não? Tudo bem. Não querem, né? Sim, vamos providenciar para que todos vocês também tenham esse material gravado lá em Israel. Você de casa já pegou a sua Bíblia? O Bíblia Fácil é um programa que gosta de estudar a Bíblia, como vários programas da Novo Tempo. E nós temos aqui o prazer de receber esses 10 convidados e juntos agora podemos abrir mais uma vez o livro de Deus e aprender hoje sobre as festas que o povo de Israel celebrava no passado e qual a aplicação dessas festas em termos dos dias atuais, tá bem? Mas antes de começarmos o estudo, vamos orar? Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Bondoso Deus e Pai, nos reunimos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo que seja o nosso professor e que nós possamos compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Oramos em nome de Cristo. Amém. O povo de Israel era um povo festeiro, né? Que gostava de celebrar, gostava de festas. E a Bíblia fala algo interessante a respeito dessas festas. Ao longo do ano, eles celebravam 7 festas. E elas comemoravam eventos importantes da história nacional do povo de Israel, mas também eram figurativas ou tipológicas, pois apontavam para eventos futuros de maior importância, de maior magnitude. Então, as festas celebravam o passado e apontavam para o futuro. E nós vamos entender como que Deus, através dessas festas, que Ele próprio instituiu, orientava o povo com relação à vida religiosa. Estas festas eram uma janela para o conhecimento da salvação. Elas ensinavam também que a religião é festiva e alegre e também celebravam o plano da salvação estabelecido por Deus para salvar seu povo. E também apontavam um itinerário de salvação, ou seja,
Cristo viria cumprir essas festas. Então, elas apontavam para o ministério, para a morte, para a ressurreição, apontavam para tudo que Jesus iria fazer. Por isso, a gente chama um itinerário da salvação. Um outro detalhe, a relação tipológica destas festas não era apenas o evento em si, mas também em termos de tempo, ou seja, os eventos tipificados pelas festas tiveram que ocorrer no mesmo dia e mês em que eram celebradas. E esse é um detalhe que talvez poucos conheçam, mas as datas escolhidas para a celebração das festas em Israel, elas tiveram seu cumprimento tipológico nos mesmos períodos do mês e dos dias. Nós vamos ver isso com detalhes. Por isso o tema é tão importante. Eu disse que eram 7 as festas que Israel celebrava. Na estação da primavera eram 4, Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. E na estação do outono era a festa das trombetas, expiação e tabernáculos. Hoje vamos estudar as festas da primavera. Semana que vem vamos estudar as festas do outono. As festas da primavera, todas elas tinham um foco. Elas apontavam para a primeira vinda de Cristo. É bom você guardar isso. As festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo, enquanto que as festas do outono apontavam para a segunda vinda de Cristo. Então, foram festas instituídas por Deus para o povo de Israel, mas elas tinham uma função pedagógica, assim como tudo aqui no santuário. Você já percebeu que nós estamos no santuário, né? Aqui tudo no santuário apontava para o ministério de Cristo, sua morte, tudo era o evangelho em símbolos. E as festas que estavam conectadas com o santuário também falavam deste evangelho, desta tipologia que Jesus iria cumprir. Então vamos agora estudar as 4 festas da primavera. A primeira festa, festa da Páscoa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, não em Levítico, eu vou ler esse texto agora, mas em Êxodo, capítulo 12, porque é aí que nós temos a instituição da Páscoa. Agora vamos então aqui para Levítico 23, verso 6. Acompanha comigo aqui na tela. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, a Bíblia é clara em dizer que a Páscoa era celebrada no primeiro mês, ao 14º dia, no crepúsculo da tarde. O que significa crepúsculo da tarde? Pôr do sol, próximo ao pôr do sol, o ocaso do sol. Então, isso é o crepúsculo da tarde. Aí a Páscoa era celebrada. Eu queria que você olhasse aqui os meses do calendário hebreu. Para nós, o primeiro mês do ano, né, do nosso calendário gregoriano, é janeiro. E os nossos meses da língua portuguesa, eles derivam seus nomes dos deuses romanos, né? Janus. Não sei se romano ou grego agora, eu acabei me perdendo. Mas o deus Janus era o deus que tinha 2 faces. Uma face voltada para frente e outra para trás. Então, janeiro é o mês de olhar para o início do ano, mas fazer também uma retrospectiva, né? No calendário hebreu, os nomes eram diferentes. E o primeiro mês, que era chamado de Nisan ou Abib, ele corresponde aos nossos meses de março ou abril. Porque o calendário hebraico, ele se inicia mais ou menos no meio do nosso mês. Por isso que um mês hebraico sempre vai corresponder a 15 dias de um mês e 15 dias de outro. Então, o primeiro mês do calendário hebraico, que chamava-se Nisan ou Abib, ele corresponde no calendário gregoriano, que é o nosso, aos meses de março ou abril. E era nesse mês de Abib que a Páscoa era celebrada. E no capítulo 12, você tem a instituição da Páscoa. Quando a gente fala em Páscoa hoje, essa imagem aqui é que salta aos olhos, né?
ovos de Páscoa, coelhos. Bom, não tem nada a ver isso com Páscoa. O que você acompanha todo ano aí nas mídias, essa celebração da Páscoa com ovos de chocolate, isso tudo aí é apenas uma questão da indústria do chocolate, para se vender. Isso nada tem a ver com Páscoa, nada tem a ver com aquilo que a Bíblia ensina. E se você não conhecer até agora, hoje você vai conhecer o que é Páscoa de fato, o que a Bíblia ensina sobre Páscoa, tá bem? Então nos acompanha aí. Vamos então entender a partir de Êxodo 12. Leia comigo os versos 1 a 3 aí da sua Bíblia. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, em Êxodo 12, Deus está instituindo a Páscoa. E ele diz assim: este mês, o mês da Páscoa, Nisan ou Abibe, será para vocês o primeiro mês do ano. E no 10º dia, vocês vão fazer o quê? Vocês vão separar o cordeirinho. Ele tem que ser macho, de 1 ano e sem defeito. Então, vocês vão escolher no rebanho um cordeirinho para cada família. E se tiver família muito pobre, você pode se associar a outra e o cordeirinho servir às 2 famílias. Dia 10, façam isso. Então, quando chegava no dia 10 de Nisan ou Abibe, cada família lá do povo de Israel separava um cordeirinho. O que eles faziam? Olha o que diz a Bíblia agora no verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então o cordeiro era separado no 10º dia, e no 14º dia o cordeiro era morto, imolado, perto do pôr do sol, no crepúsculo da tarde. Este cordeiro morto no dia 14 era preparado. A carne deveria ser assada. E não é tão rapidinho para você assar um cordeiro. Então ele morria no dia 14, perto do pôr do sol. Na Bíblia, o dia começa e termina ao pôr do sol. Então, quando o cordeiro ia ser comido, já era que dia? Já era dia 15, porque o pôr do sol já havia passado, já entrava o dia 15, a carne era comida no dia 15. Então, recapitulando, dia 10, separem o cordeiro. Dia 14, perto do pôr do sol, matem o cordeiro. No dia 15, vocês comerão a carne dele assada, com pães asmos e ervas amargas. O que mais Deus disse? Versos 7 e 8. Tomarão do sangue desse cordeiro e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, está vendo aqui? Naquela noite, deu pôr do sol, entrou dia 15, naquela noite, noite do dia 15, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O que eles faziam com o sangue do cordeiro? Eles pegavam o sangue e passavam nos umbrais das portas. E por que eles fizeram isso? Porque a Páscoa foi instituída na noite em que o povo de Deus saiu do Egito. E naquela noite, Deus derramaria a 10ª e última praga. E qual foi a 10ª praga do Egito? A morte dos primogênitos. Em todas as casas, aonde não tivesse o sangue na porta, o anjo da morte entraria e mataria o filho mais velho, o primogênito. Só há uma forma de escapar. Pegue o sangue do cordeiro pascal e passe nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte vier e ele vir o sangue no umbral, o que o anjo fará? Ele passará por cima dessa casa. E a expressão hebraica passar por cima ou passar sobre
é Peixá. Nós traduzimos Peixá como Páscoa. Então, etimologicamente, Páscoa é passar sobre. Para a língua inglesa, traduziu-se Passover. O que é a Páscoa dos judeus na língua inglesa? Passover. Literalmente, passar sobre. Então, o que é Páscoa? É quando o anjo da morte passou sobre as casas em que havia o sangue e não matou o primogênito. Isso é Páscoa. O que tem a ver com chocolate, meu amigo, minha amiga? Nada. E por que hoje desvirtuaram completamente? Porque o mundo caminha na contramão do que a Bíblia ensina. As pessoas no mundo querem que você não saiba nada da Bíblia. O mundo trabalha para que você não conheça nada da Bíblia. E as pessoas estão achando que Páscoa é ovos de chocolate colocados por coelhos. Não existe nada disso. Então lá foi celebrada a Páscoa assim. Naquela noite, eles comeram então a carne assada, passaram o sangue nos umbrais da porta. Aqui está a palavra Páscoa e a palavra inglesa, pechado hebraico. O anjo passou por cima, ele ignorou a casa. Agora, Cristo, quando viesse, ele deveria então cumprir em seu ministério essa Páscoa. Agora, como Cristo cumpriu a Páscoa? Cada detalhe da festa que Deus estabeleceu deveria ser cumprida no ministério de Cristo e, como eu disse há poucos instantes, nas datas que o calendário hebraico apontava. Então, olha aqui esse slide para a última semana de Cristo. Vocês estão lembrados do que é que aconteceu no domingo anterior à crucifixão? Jesus entrou montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. E quando Jesus chegou montado em um jumentinho, agora por que é que ele montou num jumentinho? Você já sabe por quê? Há um significado por trás disso. Porque os reis de Israel, quando eles iam ser coroados, eles iam montados em um jumentinho. E o profeta disse que o Messias, quando surgisse, eis vem aí teu rei, montado em um jumentinho, cria de jumenta. Havia uma profecia que falava que o Messias entraria em Jerusalém para ser coroado, montado num jumentinho. Então Cristo montou nesse jumento para cumprir a profecia. E quando ele entrou em Jerusalém, a cidade inteira entrou em alvoroço. E eles começaram a fazer o quê? Colocar palmeiras no chão, colocar suas vestes no chão, para que o jumentinho passasse, e todos cantavam o quê? Hosanas ao filho de Davi, porque o Messias descenderia da linhagem davídica. A cidade inteira aclamou Cristo como rei. Mas quando todos esperavam coroá-lo, o que aconteceu? Jesus desapareceu. Ele deixou a multidão. E por que ele desapareceu? Porque aquele domingo era o dia 10 do mês de Abib. E enquanto cada família judia estava separando um cordeiro para matar no dia 14, ele mesmo se separou como o Cordeiro de Deus. No dia apontado no calendário, para o Cordeiro ser separado, ele mesmo se separou. Aí a segunda-feira foi dia 11, a terça foi 12, a quarta 13, a quinta 14, e na quinta-feira o animalzinho teria que morrer. Aí o que disse Jesus para os seus discípulos? Vocês vão até certo local, peçam o dono daquela morada que nos empreste o seu cenáculo, que era o segundo pavimento de uma casa. Diga que o mestre está pedindo e vão lá e preparem a Páscoa. Os discípulos foram para esse cenáculo, pediram ao dono da casa, prepararam então a Páscoa. E como que os discípulos prepararam a Páscoa? Mataram o cordeirinho, separaram as ervas, os pães asmos e colocaram também ali o suco de uva, que não tinha lá no Êxodo, mas ao longo dos séculos, os judeus introduziram na Páscoa o suco de uva, o puro suco de uva que não tem nada a ver com álcool.
E então, na quinta-feira à noite, eles se reuniram para celebrar o quê? A Páscoa. O cordeiro morreu no dia 14, deu pôr do sol, era quinta-feira à noite, biblicamente já era sexta, dia 15, e então Jesus se reúne com os discípulos nos cenáculos para comer a última Páscoa. Ele cumpre a Páscoa e estabelece a ceia do Senhor, porque ele partiu o pão, tomou o vinho e antes disso lavou aos pés dos discípulos e com isso ele estabeleceu a ceia do Senhor. Então, ele cumpriu a Páscoa e no dia em que a Páscoa era comida, Jesus foi sacrificado. E naquela sexta-feira, dia 15 do mês de Abibe, Jesus foi crucificado. Então ele se separou no dia 10, ele instituiu a Santa Ceia na quinta noite e na sexta de manhã, às 9, ele foi crucificado e às 3 da tarde ele morreu. Então Cristo veio cumprir todo o simbolismo. Mas aí você pergunta, pastor, peraí, o Cordeiro Pascal não morria no dia 14? Sim. Mas Jesus morreu dia 15? Sim. Por quê? Porque Jesus veio cumprir não apenas o Cordeiro Pascal, ele veio cumprir todos os sacrifícios que morriam no santuário, apontavam para ele. Então, Cristo na cruz não é Cordeiro Pascal. O que é Cristo na cruz? Quem é ele? Gálatas 3 nos ensina. Paulo diz que ele é o maldito de Deus, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo na cruz é o maldito de Deus. Por quê? Porque ele assume lá os nossos pecados. Sim, meu amigo? Pastor, na passagem anterior, o senhor fez a analogia do anjo da morte. Uhum. Nesse cenário de Jesus, onde que o anjo da morte entra? Muito boa a sua pergunta. É um detalhe que eu ia passar por alto. Olha o que acontece. Na ceia, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Deixa eu ver se o verso está aqui. Olha o que diz Paulo depois à igreja de Corinto. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato sois, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, Paulo está associando a imagem de Cordeiro Pascal a que cerimônia? Lançai fora o velho fermento, pão sem fermento, pão asmo, que era comido na Páscoa. E então a ceia, na ceia Cristo é Cordeiro Pascal. Agora, onde está a cena do anjo da morte? Que horas Judas traiu Jesus? Eles estavam na ceia, já era noite. Terminada a ceia, ele foi para o Monte das Oliveiras, para o Jardim do Getsêmani, e lá Judas chegou. E quando Judas chega, ele havia dito para os soldados, eu vou indicar quem é com um beijo. Pois Judas beijou Jesus exatamente meia-noite, na hora em que os primogênitos morreram no Egito. Então, quem é Cristo na ceia? Nosso Cordeiro Pascal. Quem é ele meia-noite? O nosso primogênito. Só que esse primogênito, ele não vai escapar. E por que não? Porque ele assumiu os nossos pecados. E na cruz, ele vai pagar o preço dos nossos pecados. E lá, ele é o maldito de Deus. Mas à meia-noite, Cristo é o nosso primogênito, aquele que morre em nosso lugar. Marcos? Pastor, veja bem, nós sabemos que tudo isso foi um plano elaborado por Deus, né? Jesus tinha esse sentimento, tinha conhecimento de cada passo desse. No momento que ele sumiu, que eles não encontraram ele, no momento que ele sabia que ele ia morrer naquele dia, naquele momento, ele tinha conhecimento, ele tinha um sentimento, uma expectativa disso. Nós imaginamos de que toda esta informação, ela foi chegando no ministério de Cristo
E quem sabe ele teve essa compreensão, talvez não completa, mas esse primeiro insight do seu ministério, da sua morte expiatória, quando ele tinha 12 anos de idade. Lembra que ele foi a Jerusalém celebrar a Páscoa com os pais? E ele se perdeu dos pais e estava lá na sinagoga, discutindo com os doutores da lei. E quando chegou o pai e a mãe, perguntaram: o que aconteceu, filho? Como você sumiu? O que ele disse para os pais dele? Vocês não sabiam que era mistério que eu cuidasse dos negócios de meu pai? Então nós entendemos que foi com 12 anos que Cristo entendeu que aquele cordeiro pascal que ele vira morrer em Jerusalém era um tipo da sua morte. E ele tinha uma agenda a cumprir. E passo a passo ele foi cumprindo essa agenda. E a Páscoa, como nós vimos aqui, tinha uma tipologia especial. Apontava para a libertação do cativeiro do Egito, mas através da morte de Cristo, apontava para a libertação do cativeiro do pecado, e ela foi substituída pela cerimônia da Santa Ceia. Então, os cristãos modernos não celebram Páscoa. Nós não celebramos Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor. Por quê? Porque a Páscoa se cumpriu em Cristo. Então, o cristão não celebra a Páscoa. O cristão celebra a ceia do Senhor. Nós não matamos mais cordeiros, porque o Cordeiro de Deus já foi imolado. Nós não comemos mais pães asmos com ervas amargas, porque esse era o ritual da Páscoa. E nós não praticamos mais Páscoa, porque o próprio Cristo, quando cumpre a Páscoa, ele disse: de hoje em diante, vocês vão lavar os pés, comer o pão, beber o vinho e anunciar a minha morte até que eu venha. Então, a ordenança de Cristo para a nossa igreja não é Páscoa, é ceia. E a ceia é composta de 3 partes. Todos lavamos os pés uns dos outros, todos comemos o pão, todos bebemos o puro suco da uva, que nada tem a ver com vinho alcoólico. Você quer ser um cristão bíblico? É isso que a palavra de Deus ensina. Agora, é muito fácil a gente sair do que ensina a palavra de Deus. E o que não falta hoje é gente criativa, ensinando um monte de coisas que não tem na Bíblia. Nós vamos para o intervalo. E quando voltarmos, nós vamos estudar ainda 3 festas mais que aconteciam na primavera e tinham uma celebração nacional de Israel, apontavam para um evento da história de Israel, mas apontavam para o futuro, para um cumprimento messiânico. Não saia daí, eu volto em alguns minutos. Meu nome é Francisco Cota, eu sou empresário no Rio de Janeiro, da área de engenharia elétrica. Eu tenho 2 casamentos. Eu tive 3 filhos, a esposa teve 3 filhos, e eu tenho agora 2 filhos com a nova esposa, que é a Silvana. Eu conheço a Novo Tempo há pouco tempo. Eu vim conhecer a Novo Tempo através da minha esposa. A minha esposa conheceu há muito tempo e lá em casa fica ligado 2 rádios. Um na área de serviço para pegar quem entra e o outro no meio da casa. A gente não desliga o rádio, aquele rádio não desliga já tem uns 5 ou 10 anos. Eu conheci a Novo Tempo através da minha esposa, nessa situação. E depois eu comecei a ver a televisão, os programas da Novo Tempo. Eu me identifico muito com o pastor Kleber. Eu amo ver o programa dele. Ele é de uma fineza, de um estudo profundo. É fantástico ver o programa dele, todos os programas. E agora a Bíblia é Fácil. Eu comecei a assistir a Bíblia é Fácil e me empolguei muito, porque ela é muito fácil, ela é didática. Ela leva conhecimento fácil e de aprendizado para qualquer um. E o mais importante que eu vejo, que na Vida Fácil, na Novo Tempo em tudo, eles dão e não esperam com a outra mão receber nada. Nós é que recebemos. Isso para mim é fantástico. Eu quando vim agora para participar dessa convenção, para mim é uma convenção, eu fiquei surpreso de tanto aparo
que tem com amor, que você realmente tem amor com a gente. Isso deixa a gente muito feliz. E eu estou aqui agradecido. Eu me chamo Márcio Nobre, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Atualmente eu desenvolvo atividade no setor público como parlamentar na cidade de Uberlândia. Sou casado há 25 anos com a Débora Sanches Nobre e pai de 2 filhos, um casal, Laura Isabelle e Arthur Henrique. A TV Novo Tempo surgiu na minha vida por meio dos devocionais do pastor Arilton. Alguns amigos mandavam sempre para mim os devocionais na parte da manhã, pelo WhatsApp. Eu tive o interesse em conhecer a programação, principalmente o programa Bíblia Fácil, mas também acompanho a trajetória do Quarteto Arautos já há muitos anos. E eu venho acompanhando a programação da TV Novo Tempo, mas com foco maior no programa Bíblia Fácil. Eu acredito que o programa ele tem um propósito de promover um despertamento nas pessoas, em conhecer a palavra de Deus. Por meio do estudo, do aprofundamento, da pesquisa, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir as ministrações, ouvir a pregação, ouvir o estudo, desenvolver o estudo da palavra de Deus. Acho que o programa está cumprindo a sua missão, está cumprindo o seu propósito, que é promover esse despertamento das pessoas que possam conhecer a Deus por meio da palavra de Deus. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre as festas de Israel. Hoje vamos aprender sobre as 4 festas que aconteciam na primavera. E semana que vem nós vamos aprender sobre as 3 festas que aconteciam no outono. Vimos no primeiro bloco a festa da Páscoa. Agora vamos estudar a festa dos pães asmos, das primícias e do Pentecostes. Você quer ter tudo isso num vídeo gravado lá em Israel, com cenas lindas? Tá aqui, ó, um presente para você. É o DVD Santuário O Caminho de Deus. Esse DVD é um presente da Novo Tempo para você. Você pode pedir por telefone, pode pedir pelo site ou pode pedir para o WhatsApp. Você pode escolher. Durante o programa vai ficar aparecendo aqui telefone, WhatsApp, site, o tempo inteiro, para você anotar, para você ligar, para você pedir e nós vamos mandar para sua casa sem custo algum. É um presente da Novo Tempo para você. E muito obrigado a você que é Anjo da Esperança, porque é graças ao Anjo da Esperança que nós podemos preparar e distribuir materiais como esse, sem cobrar um único centavo. Terminamos o nosso primeiro bloco falando apenas da Páscoa. Agora vamos para a segunda festa. Ela se chamava Festa dos Pães Asmos. Levítico 23, verso 6 diz assim: E aos 15 dias deste mês, que mês? Primeiro mês. Como é que se chamava o primeiro mês? Gravou? Abib ou Nisan. Neste mês, no 15º dia, é a festa dos pães asmos. 7 dias comereis pães asmos. O que é pão asmo ou ázimos? É pão sem fermento. Porque na Bíblia o fermento é símbolo de pecado. Então era uma fase de purificação que as pessoas passavam. Quando é que a carne do cordeiro era comida? 15º dia. No mesmo dia começava a festa dos pães asmos. Inclusive na Páscoa já estava lá o pão asmo. Então, quando se comia a carne do cordeiro pascal, também se comia o pão asmo. E o 15º dia era o primeiro dia da festa. Então, do dia 15 até o dia 22, eles comiam o pão asmo, certo? Então, esta festa, ela tinha um significado importante. Olha o que diz agora o livro de Êxodo. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Lembra que eles comeram a Páscoa meia-noite? 15º dia, comeram a carne do cordeiro meia-noite e saíram do Egito. Meia-noite eles saíram, comeram a Páscoa apressados, com a mochila pronta. Então, nesse dia, eu tirei vossas hostes do Egito,
Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, pães asmos comereis até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, pão fermentado, será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos, pão sem fermento. Agora, esta festa era celebrada a partir do dia 15 e ela era celebrada no mesmo dia em que o povo de Deus deixou a terra do Egito. Agora, qual é a sua aplicação tipológica? A festa dos pães asmos tipificava a grande libertação da humanidade operada por Jesus através da cruz. Então, assim como Deus libertou o seu povo do cativeiro do Egito, pela morte do Cordeiro Pascal, agora nós comemos, ou os judeus comiam os pães asmos para celebrar a sua libertação do cativeiro do pecado. Outra coisa, os pães asmos apontavam também para a pureza do ministério de Cristo, também para o corpo de Cristo que não sofreu corrupção, ou seja, Jesus em toda a sua vida terrestre, ele nunca pecou. Por isso Jesus disse assim, quem de vós me convence do pecado? O que significa isso? Quem de vocês pode apontar em mim um único pecado? Ele também declarou assim, aí vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele. Ou seja, Cristo nunca pecou. Então, os pães asmos apontavam também para a pureza do ministério de Cristo. E quando Cristo foi crucificado, também nenhum osso foi quebrado. Está lembrado? Quando vieram quebrar as pernas dos ladrões para acelerar a morte, Jesus já estava morto. Então, nenhum osso dele foi quebrado. Então, esta festa foi praticada e celebrada também por Israel. Terceira festa, festa das primícias. Levítico 23, 9 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Agora preste atenção. Quando era celebrada a Páscoa em Israel? Havia o dia da separação do cordeiro, o dia da morte do cordeiro, mas em síntese era o 14º dia, quando o cordeiro tinha que ser morto. Aí a Páscoa era celebrada. Tinha um mês, primeiro mês, tinha um dia, 14º. Festa dos pães asmos, quando era celebrada? 15º dia. No mesmo dia que a carne do cordeiro era comida, os pães asmos deveriam ser também comidos. Agora, a terceira festa, das primícias, ela não tem um dia no mês. Ela tem um mês, é o primeiro mês do ano. Mas qual é o dia dela? Esse verso diz, este molho, o sacerdote, moverá o molho perante o Senhor no dia imediato ao sábado. Qual é o dia imediato ao sábado? Domingo. O primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo. A Bíblia diz primeiro dia da semana. Então, quando é que era celebrada a festa das primícias? Domingo. Então, das 7, havia 2 festas que não tinham um dia no mês, porque elas tinham que ser celebradas no domingo. E a primeira delas é a festa das primícias. Não importa que dia fosse o domingo, mas tinha que ser no dia imediato ao sábado. Então, no dia ou no ano da morte de Cristo,
O dia 14 caiu numa quinta-feira. Então, a sexta foi 15, o sábado 16 e o domingo 17. Então, foi no dia 17 do mês de Abibe que a festa das primícias foi celebrada no ano da morte de Cristo. Agora, se a Páscoa caísse na terça-feira, dia 14, aí a quarta seria 15, a quinta 16, a sexta 17, o sábado 18, o domingo 19. Quando é que a festa das primícias era celebrada? Dia 19. Entendeu? Não importa o dia do mês, ela tem que ser celebrada no dia imediato ao sábado, depois da Páscoa. Por que que isso acontecia? Porque as primícias e os pães asmos eram celebrados juntos com a Páscoa. Os pães asmos começava quando a carne do cordeiro pascal era comida, e as primícias era celebrada no dia imediato ao primeiro sábado depois da Páscoa. Pastor, por que isso? Você já vai entender. No dia 14, uma porção de cevada tinha que ser marcada para ser apresentada ao Senhor. Então, no dia 14, no dia que o cordeiro era morto, eles iam até o campo onde a cevada havia sido plantada, e eles olhavam ali os primeiros grãos de cevada que já estavam maduros. E eles iam ali e marcavam um pedaço desse campo de cevada, onde os grãos já estavam maduros, e no dia imediato ao sábado, eles pegavam esses grãos de cevada, que eram os primeiros grãos maduros, daí a palavra primícias, primeiro, pegavam esses primeiros grãos, vinham até o santuário, e aqui, diante do altar de holocausto, eles moviam esses molhos dos molho de cevada, esses feixes de cevada. E por que eles faziam isso? Para dizer ao Senhor muito obrigado, porque a colheita já está maturando e nós vamos começar a colher. Os primeiros grãos nós trazemos para o Senhor, porque é o Senhor quem nos dá o pão para nós comermos. É o Senhor que faz a cevada frutificar, o trigo, a erva, é o Senhor que dá tudo isso. Então, isto era o significado da festa das primícias. Agora, qual é o seu cumprimento tipológico? Para que ela apontava? Ela simbolizava a ressurreição de Jesus como as primícias dos que dormem. Em que dia Jesus ressuscitou? No domingo, no dia em que a festa das primícias era celebrada. Você está entendendo como é que o povo de Israel compreendia o Evangelho? Vocês vão celebrar a festa das primícias no domingo. Agora, no domingo, Jesus vai ressuscitar. Por quê? Porque Ele é o primeiro que vai ressuscitar. Mas espera aí, pastor, Jesus não foi o primeiro? Ele mesmo ressuscitou 3 pessoas. E no Antigo Testamento, você tem 3 histórias de ressurreição. Jesus é primícias, não na ordem cronológica, mas na ordem de importância. Porque da ressurreição dele dependeria todas as outras. Então, as festas das primícias não apontavam apenas para a ressurreição de Cristo, mas também para a ressurreição dos salvos, de todos os que morreram em Cristo. Olha aqui 2 textos que eu quero ler com vocês. Paulo disse assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o quê? As primícias dos que dormem. Então a festa das primícias apontava para a ressurreição de Cristo. É por isso que ela tinha que ser no domingo, porque era num domingo que Jesus ressuscitaria. Agora, quando vamos para Mateus capítulo 27, lá fala da morte de Cristo. E o texto diz assim:
Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam fizeram o quê? Você sabia que quando Cristo ressuscitou, outros ressuscitaram com Ele? É um texto aí. Quem foram estes? Pessoas que haviam morrido salvas. A Bíblia não diz quem são, mas ela diz que eles ressuscitaram. Então, Ele ressuscitou e já trouxe consigo vários ressuscitados. Como o quê? Primícias. Como os primeiros a serem ressuscitados da grande multidão de salvos que Ele vai ressuscitar quando Ele voltar. E essa grande multidão inclui salvos mortos desde Adão, inclusive o próprio Adão. Porque Adão está morto e sepultado. Mas quando Cristo voltar, Jesus vai ressuscitar Adão. E todos os salvos a partir dele. Por isso ele é as primícias. E eu fecho com a última festa do Pentecostes. A palavra Pentecostes quer dizer o quê? Costes, Páscoa. Penta, 50. Ou seja, a festa de Pentecostes era celebrada 50 dias após a Páscoa. Olha o que diz o texto de Levítico, capítulo 23, verso 15 e 16. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, que era o domingo, as primícias, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, o molho de cevada, 7 semanas inteiras. Quantos dias dá 7 semanas? 49. Então, passadas as 49 semanas, até o dia imediato ao sábado, contareis quantos dias? 50. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. É por isso que a festa das primícias era também chamada, ou melhor, a festa dos Pentecostes era também chamada a festa da colheita, porque eles faziam a colheita por 7 semanas, 49 dias, e aí quando dava os dias 50, eles tinham uma outra festa. Qual era a festa? Pentecostes. O que acontecia então no Pentecostes? Ela acontecia num domingo. Porque se você sai de um domingo e viaja 7 semanas, você vai chegar também no dia 50, também no domingo. Então, a festa das primícias e a festa do Pentecostes não tinham um dia fixo no mês. Por quê? Porque elas tinham que ser celebradas no domingo. E o que aconteceu no domingo, 50 dias depois da ressurreição de Cristo? O Pentecostes. Estão lembrados que eles estavam todos reunidos em Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes? E o que aconteceu durante a festa? O Espírito Santo foi derramado. E quando o Espírito Santo foi derramado, os discípulos pregaram a respeito do Cristo que havia morrido há mais de 50 dias atrás. E naquele sermão que Pedro realizou, quantas pessoas se converteram? Quantas? 3.000. O que foi o batismo dessas 3.000 pessoas? A colheita. Festa do Pentecostes ou também festa da colheita. Colheita de almas. Porque agora começou uma colheita. A semente do Evangelho foi semeada. A igreja cristã começou. Batizou-se 3.000, 50.000 e logo se atingiu a milhares em Jerusalém. E por que é que o Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes? Porque Jesus estava sendo recebido no santuário celestial. E lá em João 7, Jesus disse claramente que o Espírito só seria dado depois que Cristo fosse entronizado no santuário. Então Cristo foi aceito, recebido no santuário celestial e como prova
da aceitação do sacrifício dele, ele enviou o Espírito à terra. Você percebe a beleza do Evangelho? As festas que Israel celebrava, elas apontavam para coisas específicas. E estas 4 festas, praticadas na primavera, elas tinham um foco. Elas apontavam para a primeira vinda de Cristo. A Páscoa apontava para Cristo como nosso Cordeiro Pascal. A festa dos pães asmos como aquele que nunca pecou. A festa das primícias apontava para a sua ressurreição. E a festa do Pentecostes apontava para a sua entronização no santuário celestial, quando ele derramaria o Espírito Santo sobre os seus discípulos e sobre os seus fiéis. Extraordinário, não? As festas apontavam a chegada do Messias. E ele veio e cumpriu todas as festas. Hoje nós devemos então celebrar a Páscoa? Não, ele cumpriu. Pães asmos? Não, ele cumpriu. Primícias? Não, ele ressuscitou. Pentecostes? Não, ele já enviou o Espírito. Nós não celebramos as festas, mas delas nós celebramos a cerimônia da ceia, porque Jesus colocou essa instituição. Você percebe como é belo o Evangelho e como essas festas, elas apontavam para a história nacional de Israel, uma celebração das vitórias do passado, uma celebração da colheita, da fartura, do sustento de Deus, mas para o futuro apontavam para ofícios do ministério de Cristo, atitudes do ministério dele. Por isso, ao concluirmos o programa de hoje, eu queria que você entendesse que tudo que Deus colocou nesse livro tem um sentido pleno e nos ajuda hoje a compreendermos melhor o plano da salvação e a entendermos que Cristo é o centro da profecia e se alguém se entrega a Ele, recebe vida, vida em abundância e a promessa da eternidade. Leide vai cantar para nós agora. Enquanto ela cantar, eu queria que você pensasse: é Cristo o grande Senhor e centro da sua vida? Pense nisso. Bálsamo, refúgio, grande amigo protetor, mestre, conselheiro, és o único Senhor, Pai da eternidade, luz, vida, verdade, Rei dos reis, o príncipe da paz. Santo, estrela da manhã, divino, Deus forte que amigo bom, maestro, redentor, Pai bondoso, justo, segurança e amor, tão maravilhoso, és o meu libertador,
abundante salvação, precioso e grande comandante, capitão. Ele é Espírito, Deus, o Pai e Filho, vida eterna, o princípio e fim. Obrigado, Leide. Cristo é tudo isso para mim e para você. O povo de Israel, ao celebrar essas festas, eles tinham claro em sua mente de que elas apontavam para o Messias que viria trazer salvação e libertação. E hoje nós podemos experimentar essa salvação oferecida por Cristo, porque Ele veio e Ele cumpriu toda a tipologia através das festas. Vamos abrir nosso coração a Ele hoje, vamos nos entregar a Ele como nosso Senhor e Salvador. Ore comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque no estudo de hoje compreendemos que Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viestes a esse mundo com uma agenda a cumprir. Na hora marcada, morreste, ressuscitaste, foste aos céus e nos garantiu o direito de vida eterna. Por isso, toma-nos em Tuas bondosas mãos agora. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado por sua companhia no programa de hoje. A gente se encontra semana que vem para estudarmos as 3 festas do outono. Até lá!